Vamos começar uns minutinhos antes. A gente vai falar então sobre transformação digital no varejo e eu vou dar um foco bastante forte aqui sobre a parte de inovação, tá? Mas antes eu quero passar um pouquinho aqui qual vai ser a agenda, né? O que a gente vai cobrir dentro dessa apresentação. Então a gente vai falar bastante sobre inovação e a transformação digital no varejo. A gente vai falar um pouco sobre ciclo de inovação. E vocês vão ver muitos cases, muitas aplicações práticas disso na Leroy Merlin, que é a empresa onde eu trabalho. Então, vocês vão ver que tudo isso aqui é realidade, não tem nada de projeção de futuro, enfim, é hoje e está acontecendo agora. Mas, bom, deixa eu me apresentar primeiro. Então, meu nome é Charles Schweitzer, saúde. Eu tenho 40 anos, sou sagitariano, marido pleno, pai júnior. Estão aqui minhas gêmeas, que agora estão com 10 anos, e o Gui, que está com 6, e sou São Paulino. Não teve muito eco nessa plateia aqui. Eu sou bastante ativo nas redes sociais, e tem uma que eu uso até hoje, que é o Foursquare, aquela que você faz o check-in e conta para todo mundo onde você está. Enfim, essa é a que a minha esposa prefere, ela sabe o que eu estou aqui na SPM agora, fazendo essa palestra com vocês, então ela está sempre sabendo onde eu estou. E uma curiosidade, né? Eu sou um early adopter aí de tecnologia, eu normalmente testo muito essas coisas, então eu fui o usuário de número 1,5 milhão no mundo do Foursquare. E aí uma outra curiosidade, eu fiz triatlon, já fiz 2 Ironmans, e uma coisa que eu gosto de fazer até hoje é corrida de rua. Mas falando de mim profissionalmente, então eu tenho aí 21 anos já de estrada, acabo de completar 10 de Leroy Merlin, ontem fiz aniversário de Leroy Merlin, 10 anos, comecei lá com inteligência de mercado, depois passei por um projeto de planejamento estratégico chamado Visão 2020, é um planejamento estratégico bottom-up, feito com 8.000 colaboradores, portanto, bastante diferente daquilo que normalmente o mercado faz, que é trancar 15 executivos num resort no Nordeste durante uma semana e depois esses caras voltam pilhados para dentro da empresa, falando, galera, agora é por aqui. Então, não, aqui a gente fez do presidente ao último auxiliar de logística, todo mundo com o mesmo peso. Obviamente que isso toma mais tempo, toma mais esforço, mas de fato a empresa começa um processo de co-construção bastante interessante. E eu trouxe uma má notícia para vocês, para a gente começar o nosso assunto aqui de inovação, que o Rock morreu. E pior, a culpa é de vocês. Porque, olha só, gente, saiu uma pesquisa recente que fala o seguinte: quando a gente completa 30 anos de idade, a gente para de achar que música nova é boa. E aí a gente começa a falar o seguinte, não, só AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd é que é legal. Se vocês têm esse mindset aqui, gente, lição de casa dessa palestra de hoje. Vamos entrar no Spotify. Depois, galera, se alguém não souber o que é Spotify, me procura depois da palestra, não tem problema, tá? A gente perde a vergonha, a gente faz isso junto. Entra no Spotify, vamos voltar só 18 anos, a gente vai no 00 Rock Anthems, e aí a gente vai escutar rock dos últimos 18 anos, isso já ajuda a gente a colocar no mindset de transformação e de inovação, tá? Mas brincadeiras à parte, sobre o que a gente vai falar hoje aqui, então, a gente vai falar sobre inovação e como que a gente cria cultura de inovação dentro das nossas organizações, dentro das nossas equipes, enfim, no ambiente corporativo. Quando a gente joga no Google é um pouco assustador, né? Assim, a gente não sabe bem por onde começar, tem muita referência, são 30 milhões de resultados, então a gente fica lá também um pouco perdido, né? E aí, quais são os tipos de inovação, né? O que é inovação no fim do dia, né? E a gente vai percorrer aí alguns exemplos e alguns momentos históricos também que mostram pra gente o que é inovação. Tudo isso inserido dentro de um contexto de mundo que provavelmente quem está frequentando aqui outras palestras também já deve ter visto esse conceito, que é esse mundo VICA, que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. Enfim, esse é o mundo que a gente tem que conviver, é esse mundo exponencial, onde as coisas todas acontecem muito rápido e todas as transformações atropelam a gente. Bom, vamos lá, como é que a gente vai
caminhar aqui para falar sobre inovação, cultura de inovação e transformação digital. A gente vai seguir esse 5W2H, que é nada mais, nada menos do que essas 7 perguntinhas aqui que vão nos orientar. Então esse é o framework, essa é a base que a gente vai trabalhar para a gente desmistificar o tema e ver que isso é uma coisa que a gente consegue implantar na nossa empresa, com as nossas equipes, enfim, com todo mundo. Bom, o que é inovação? E aí eu quero fazer uma provocação agora para vocês aqui nessa sala. Levante a mão, quem aqui nesta sala acha que o iPhone 8 é uma inovação? Ninguém. Ótimo. Vamos conversar sobre isso. Bom, existem 2 tipos de inovação. Inovação disruptiva ou radical, que transforma tudo, e a inovação incremental, que confere pequenas melhorias a alguma coisa já existente. Acho que a galera já começou a perceber que todo mundo errou. A gente vai descobrir mais sobre isso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre inovação e aí a gente vai entender um pouco mais isso. Ninguém consegue imaginar o mundo hoje sem o telefone celular. E olha, são só 40 anos desde que foi feita em Nova York a primeira ligação por um celular. Um grande exemplo de inovação disruptiva, mas obviamente que a gente também tem os exemplos de inovação incremental, e aí tipicamente a versão de um iPhone pode ser considerada como uma inovação incremental. Então, vocês vão ver agora um framework que classifica todas as inovações, e aí vocês vão ver como isso se encaixa dentro desse framework. No eixo horizontal, vocês têm tecnologia e competências, e no eixo vertical, vocês têm modelo de negócio. Então, a inovação que trabalha sobre o mesmo modelo de negócio, com a mesma competência, com a mesma tecnologia disponível, é uma inovação do tipo incremental. Então, gente, para guardar fácil, melhoria é inovação. Então, toda vez que eu acrescento 1 megapixel, faço a carcaça diminuir 1 milímetro, faço a bateria durar mais 15 minutos, eu estou fazendo inovação. Então, inovação do tipo incremental. E aí eu tenho alguns exemplos aqui para tangibilizar isso para vocês. Então, a versão de iPhone, inovação incremental. Netflix. Netflix foi basicamente agregar tecnologia àquilo que já estava disponível, que eram as locadoras de vídeo, Blockbuster, etc. O curioso é saber por que não inventaram a Blockflix.
né? Porque realmente, assim, empresas que estão na sua cama quentinha tendem a ficar na sua cama quentinha. Então a gente tem que olhar realmente para a inovação todos os dias. Depois, outra empresa que mudou o modelo de negócio aqui, só no caso. Então, aqui na sala nós temos o professor Sérgio, que tinha lá toda a coleção da Barça em casa. Vocês não sabem o que é isso. Mas aí o que acontecia nessa época? A produção de conteúdo era toda centralizada. E aí o que o Wikipedia fez foi descentralizar e, portanto, mudar o modelo de negócio de produção de conteúdo e distribuição de conteúdo. E aí depois a gente tem os unicórnios aqui que disruptaram realmente o mercado e aí fizeram uma inovação do tipo arquitetural. E aí vocês têm dois grandes exemplos aí que todo mundo comenta, Airbnb e Uber. Mas, bom, quando a gente olha tudo isso, a gente fica pensando, bom, inovação é só tecnologia? E aí eu queria colocar alguns exemplos aqui para a gente começar a discutir um pouco isso, tá? Vamos fazer uma simulação aqui. Todo mundo conhece Ayrton Senna? Beleza. Vou fazer o seguinte, de um lado da pista eu vou colocar Ayrton Senna, Lotus Preta, em Mônaco. Dividindo a tela, na mesma pista em Mônaco, eu vou colocar Sebastian Vettel com a RBR. E a gente vai fazer uma volta lançada, uma competição entre esses dois pilotos, como se hoje fosse possível. Tá? Antes eu queria comentar aqui, isso aqui é auditado pela Strategy End, da PwC, a quantidade de inovações que acontecem no mercado brasileiro. E aí a gente tem o seguinte... no último ranking da Valor Econômico, agora de 2018, fresquinho, 58% das inovações do Brasil são inovações do tipo incremental. E aí eu tenho alguns números aqui que refletem um pouco os dados da Leroy Merlin. Mas agora vamos seguir com a história de Senna e Vettel aqui para vocês darem uma olhada. Que esse tal de Ayrton Senna é um cara lento. É isso mesmo? Não, né? O que mudou então, né? Acho que de 86 para cá mudou tudo, né? Aqui a gente está falando de muita tecnologia embarcada nesses carros, enfim, e aí a gente tem a resposta clara que inovação é tecnologia. Mas agora eu quero fazer uma outra brincadeira com vocês e eu vou colocar numa raia olímpica de natação caras de antigamente nadando com recordistas mundiais atuais nadando, e aí a gente pode discutir um pouco esse conceito. Vamos dar uma olhada?
Não precisa ser necessariamente só tecnologia. Aqui a gente tem inovação em preparo, a gente tem inovação em processo, a gente tem inovação em formação de time. Então, inovação não é sinônimo de tecnologia e acho que isso é bem importante de ficar marcado para vocês. Mas por quê, né? Por que eu tenho que inovar? A gente estava brincando lá do exemplo Blockflix, né? Por que não existe a Blockflix hoje? E aí acho que um case bastante marcante na história talvez seja o da Ilha de Manhattan, em Nova York. Nessa época aqui, 1860, e aí tem alguns registros históricos disso, já era um lugar com uma economia muito, muito forte, então pessoas muito ricas, que todas elas tinham carruagens e cavalos. E o cavalo tem um problema sério, que ele faz cocô. E a ilha de Manhattan ia afundar, estatisticamente provado, ia afundar em estrume. Não tinha jeito, não era viável a ilha de Manhattan. Até que vem um cara, né, e muda esse cenário, e aí entram os carros e muda tudo isso. Então, olha só, quando a gente se foca demais sobre um problema e a gente até estuda esse problema a fundo, a gente pode cair no erro de falar assim, isto é inviável, até que a gente vem e muda tudo. Quem hoje diz que Nova York e Manhattan é inviável? Talvez hoje o novo problema associado à mobilidade sejam os carros. Mas a gente está vendo uma série de soluções nascendo justamente para mudar isso. Quando? Quando que a gente tem que inovar? E aí a linha do tempo, gente, mostra que a resposta é sempre, né? A gente vem aqui da pedra lascada ao iPhone, sempre a gente tem que inovar. Escutem isso. Qualquer estudante de marketing precisa conhecer este case, Fleet. Fleet era um inseticida que chegou a virtualmente 100% de market share. Desculpa, mas eu não conheço nenhuma outra marca que tenha chegado perto disso. Esses caras chegaram a 100% de market share. Está aqui o produto. Era essa bombinha aqui, que matava os insetos, as pessoas, matava tudo aquilo, né? Impressionante, de tão forte que era. E era distribuído pela Esso. Né? E aí o que aconteceu, né? Um grupo de estudantes recém-graduados resolveu produzir um troço chamado aerosol e quis vender aqui na Esso, justamente para fazer o produto Fleet ter uma aplicação um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Só que o problema é que o pessoal da Esso estava na cama quentinha. E aí falou, eu sou líder de mercado com virtualmente 100% de market share, para que eu preciso disso? E aí eles foram na Bayer. E aí a gente ganhou um novo líder de mercado. Em revolucionar o mercado, eles estão saindo da universidade todo ano. E aí, um outro grupo de jovens achou que o cheiro era forte demais. E que realmente matava insetos e matava também pessoas e tudo mais. E aí resolveram fazer um troço à base d'água. E foram vender aonde? Na Bayer, que já estava em sua cama quentinha, afinal de contas tinha desbancado o líder absoluto de mercado com 100% de market share. Então eu vendo para Johnson's. E aí vem o SBP. E a cada vez que esse movimento acontece, o market share se dilui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quando a gente tem que inovar. Mesmo que eu tenha virtualmente 100% de market share. Tem um outro case bastante famoso, que é desses caras aqui. Não sei se vocês sabem, mas foram eles que inventaram a fotografia digital. Só que eles inventaram e acharam que ninguém ia querer esse troço. Afinal de contas, a gente gosta tanto, né, de levar aquele rolo de 36 poses lá na revelação de 1 hora no shopping e ficar esperando, né? Pois é.
E aí eles resolveram arquivar o projeto, só que a Nikon, a Canon, etc., lançou essa câmera. A gente se apaixonou por esse troço. E quando a Kodak resolveu lançar sua câmera digital, too late, a gente resolveu começar a usar só celular nas nossas viagens e nos nossos passeios, e ninguém mais, a não ser os robistas de fotografia e aquele cara de preto ali, usam máquina fotográfica. A verdade é essa, a gente não leva mais máquina fotográfica quando a gente viaja, a gente só leva o celular. Então foi tarde demais. A vantagem da inovação, gente, é que ela está disponível para a gente sempre, a todo momento. E quando chegam as criptomoedas, uma empresa que era a case de falência mundial resolve acordar e eles lançam a Kodak Coin, justamente uma coisa de criptomoeda para o mercado de fotógrafos, e aí as ações da Kodak voltam a disparar. Então, é uma coisa maluca o que é inovação, de fato, para quem está acordado, para quem está antenado com o tema, pode causar em termos de transformação nas empresas. Mas tá bom, precisa de alguém para inovar, né? A inovação ela não acontece de forma espontânea. Então, quem será que quem tem o papel de inovar? E aí, a gente vem para um case bastante famoso já aqui no mercado brasileiro, lá da década de 80, quando você tinha lá uma linha de produção de pasta de dentes com uma pesquisa de satisfação trimestral. Essa linha de produção funcionando e a cada trimestre a pesquisa de satisfação rolando e estava tudo certo. Todos os clientes B2B felizes com a pasta de dente. As demandas crescendo e aí resolvemos acelerar a linha de produção e aí no acelerar os erros começaram a acontecer. Caixas de papelão começaram a sair vazias sem os tubos de pasta de dente. E a pesquisa de satisfação começou a cair. Bom, o que fazer nesse cenário? 2 engenheiros, 8 milhões de dólares e uma balança de altíssima precisão para ser colocada na linha de produção. E aí foram fazer a medição, então, do peso das caixas de pasta de dente. 3 meses depois, pesquisa de satisfação de novo, satisfação dos clientes lá em cima. Deu certo. Mas o presidente da empresa era curioso e resolveu querer entender o que aconteceu nesse processo. E aí ele falou, eu quero saber quantas caixas a gente perdeu com essa balança de altíssima precisão e aquele braço hidráulico que tirava as caixinhas vazias da linha de produção. E aí eles descobriram que o equipamento estava desligado. Mas espera aí, como assim? A pesquisa de satisfação está lá em cima, significa que a gente está entregando tudo direito? Os clientes estão felizes? O que aconteceu então? Isso vai descendo na pirâmide até que se chega sempre aonde? No Zé, né? Ô Zé, mas o que aconteceu? O que vocês fizeram? Não, a primeira vez que essa balança funcionou, que ela tirou a primeira caixa de pasta de dente da linha de produção, isso fez um barulhão, religar a linha de produção deu um trabalhão. A gente fez uma vaquinha aqui, a gente comprou um ventilador. E a gente deixou o ventilador ligado de frente para a linha de produção e toda vez que passava uma caixinha vazia, precisa. Então quem é o inovador? Quem é o inovador? Se não todo mundo. Não é o departamento de inovação, não é o presidente da empresa, não é o board da empresa. Todo mundo que está vivenciando a dor pode ser o inovador. Então acho que isso aqui é bastante interessante para a gente se colocar nesse papel. E aí tem vários papéis que existem, né? Mas nenhuma pessoa no mundo consegue reunir essas 3 competências. O produto, o marketing e a gestão financeira de uma inovação. Então, vocês precisam se aliar a alguém. Todas essas empresas que são consideradas inovadoras nos rankings mundiais não nasceram sozinhas, não foi da cabeça de uma única pessoa. Sempre a gente tem histórias aí de pares, de trios ou de mais gente envolvida. E esse cara aqui é um cara que no livro dele, no primeiro capítulo, ele fala a palavra nós 32 vezes e eu nenhuma vez. E ele está causando uma série de disrupções no mundo. Então, encontre pessoas boas, perceba que a tua equipe é o teu negócio, procura enxergar o melhor das pessoas, não se leva tão a sério, it has to be fun.
Isso aqui foi uma aposta que ele fez quando ele tinha uma equipe de Fórmula 1 e a equipe de Fórmula 1 dele era uma das piores do mundo. Só tinha uma outra tão ruim quanto. Eles resolveram fazer uma aposta. Quem ficasse em último pagaria essa aposta. Só que os caras são bilionários. Eles não apostam dinheiro. Então, ele tem uma companhia aérea, ele foi obrigado a fazer o serviço de bordo, vestido de aeromoça, e topou numa boa. Então, não se leva tão a sério também. E faça, né? Esse cara vai nos permitir fazer os primeiros voos aí, suborbitais e galácticos, né? Da Virgin Galactic. Então, um bom exemplo aí também de como a gente tem que se apoiar nos times e trabalhar de forma integrada, co-construindo. E aí, obviamente, que eu tenho que fazer toda essa inovação dentro daquela garagem lá no Vale do Silício, né? Trancado a 7 chaves, né? Então, onde que a gente tem que inovar? Né? Então, aí eu vou dar um exemplo para vocês de um jogo de tabuleiro chamado Kingdom Death, que está lá no Kickstarter. Bom, o cara criou esse jogo de tabuleiro, uma caixa, tá? E aí ele queria $100 para isso. E para lançar o jogo, ele falou o seguinte, bom, eu quero vender uma quantidade X ali. Tá ali, a conta é fácil, gente. $35 mil. Se ele juntar $35 mil, ele lança. Se não juntar $35 mil, ele não lança. Era essa a conta. Óbvio que o cara fez lá o papel dele, né? O trabalhinho de marketing, de desenvolver o produto, de fazer a gestão financeira disso, todas aquelas 3 competências. E tá aí o resultado. Ele arrecadou só $2 milhões para lançar um jogo de tabuleiro. E como esse case, nessas plataformas de crowdfunding tem vários caras que querem juntar 30, 40, 50 mil dólares e acabam juntando com a ideia 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de dólares. Então, aqui é uma excelente forma de vocês testarem a ideia de vocês. Plataformas como essa, que são abertas, são os lugares onde a gente recebe os feedbacks, pivota as nossas ideias e de verdade causa as transformações. E aí, mais recentemente, saiu um outro case interessante que eu queria mostrar para vocês. Se alguém de vocês já jogou Uno, vai ficar com raiva desse exemplo aqui. Unicórnios, 1.800.000. Ficaram com raiva? Já? Então tá, eu fiquei. Porque isso aqui é muito óbvio. Então a gente tem que testar o óbvio, a gente tem que testar a melhoria, a gente tem que testar a inovação incremental, porque a gente pode se tornar o próximo milionário com uma ideia como essa aqui. Mas como é que eu inovo, né? Qual que é a principal dica para a gente fazer a inovação acontecer? E aí eu quero contar um outro case para vocês de um grupo de italianos que resolveu tentar minimizar o problema da fome no mundo. Então eles meio que giraram o globo, botaram o dedo e caiu Quênia. Então vamos para lá, vamos entender o que acontece lá no Quênia. E aí eles chegaram lá, começaram a falar com a população local e descobriram que eles eram muito fortes em comunidades. E aí eles resolveram participar das reuniões de comunidade para tentar ensinar a agricultura
lá nos confins do Quênia. Então selecionaram a área, etc. E aí chamaram o pessoal para a reunião. Participaram 0 pessoas. Só que eles estavam tão determinados a fazer aquilo acontecer que eles resolveram pagar para os caras irem na reunião. E aí foi um monte de gente. E aí os caras toparam fazer como os italianos estavam mandando. E aí o que aconteceu? Eles começaram a plantar e rapidamente os tomatinhos começaram a florescer. E melhor do que isso, os italianos viram que a qualidade, o tamanho dos tomates era um negócio impressionante. E eles ficaram com aquele ponto de interrogação na cabeça. Puxa, mas os caras não sabiam disso? E aí, quando a colheita estava quase pronta, aconteceu isso. Porque lá no Quênia tem isso. Aliás, gente, é o seguinte, aqui, cultura Animal Planet, tá? Se vocês enxergarem um desse aqui sozinho, corre. Em grupo, 0 de problema. O grupo afasta um, o cara fica louco. Então ele vem mesmo para matar. Então se encontrarem um sozinho, fujam, tá? Cultura Animal Planet agora, vamos voltar aqui para a inovação. Então, e aí a plantação foi inteira dizimada, os caras obviamente ficaram com uma lição de casa muito forte. Você quer fazer inovação? Cala a boca e escuta. Você tem muito mais a aprender observando e escutando do que falando. Comportamento de cliente em loja. Você acha que eu vou chegar em você e vou entrevistar você sobre isso? Melhor é ficar te assistindo pelo CFTV e vendo se você está entendendo a minha gôndola, a minha balizagem, etc. Porque se eu chegar em você, você vai responder exatamente aquilo que eu quero que você responda. E eu vou estar com uma resposta totalmente enviesada e não vou saber de verdade qual é o seu comportamento. Então, quer inovar, quer saber como inovar? Vai por observação, vai pela escuta. É muito melhor do que você fazer entrevista e fazer 5.000 entrevistas e querer prever comportamento a partir disso. Quando os clientes entram numa loja, eles vão para a direita ou vão para a esquerda? Faz a conta usando o CFTV ou usa os recursos que tem hoje em dia de câmera de calor para vocês saberem quais são as zonas quentes e as zonas frias da tua loja. Quanto custa inovar? É caro? É barato? Sempre essa pergunta, a resposta é depende. Tem a história da caneta espacial americana, né? Não sei se vocês conhecem, mas os americanos, a NASA, quando foram fazer a missão para o espaço, quiseram criar uma caneta para escrever na gravidade zero, em qualquer direção. Então, existe hoje uma indústria de pé que faz essa caneta, vocês podem comprar, ela custa por volta de $100. E desenvolveram esse produto aqui para os americanos levarem nas naves espaciais. E os russos encontraram uma outra solução que também escreve em gravidade zero. Então, é caro, é barato? Depende da solução que você vai empregar. Obviamente que às vezes você mira numa coisa e acerta em outra, né? Os americanos com aquela caneta acabaram desenvolvendo um objeto que escreve e que é perfeito para quem faz alpinismo. Vai tentar você, a 8.000 metros de altitude, num frio de -60, com rajadas de vento, tirar sua luvinha para apontar um lápis. É muito melhor você ter realmente essa caneta confiável para fazer os seus registros. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Qual que é o ciclo de inovação? O ciclo de inovação, gente, é mais ou menos igual a todo ciclo de produto. E hoje, dentro de um mundo VICA, né, que é tudo exponencial, a gente precisa superar aquele abismo de uma forma muito, muito, muito rápida. E aí eu tenho alguns números interessantes para vocês e eu já deixei o Pokémon GO ali de cara como uma provocação. Quantos anos demoram para uma audiência chegar a 50 milhões? O rádio, 38 anos levou. A TV, 13 anos. A internet, 4. O iPod, 3. O Facebook, 2 anos. Pokémon GO? Por aí. Vocês vão ver aqui. 19 dias. 19 dias para um joguinho bater uma audiência de 50 milhões. Ah, Charles, mas eu achei o jogo meio chato, desinstalei. Tudo bem, mas ele continua faturando milhões e milhões e milhões de dólares
todos os meses. Continua super sustentável. E qual é o número de dispositivos conectados à internet? Então aqui tem alguns dados também. O importante é vocês saberem que o mundo hoje ele é exponencial. E para entender qual é a diferença entre o que é o mundo linear, que a gente tinha antigamente, e o mundo exponencial, é só vocês imaginarem uma caminhada com passos de 1 metro. 30 passos lineares de 1 metro. Vou chegar ali na porta. 30 passos exponenciais, ou seja, o primeiro passo 1 metro, o segundo passo 2, o terceiro 4. Com 30 passos exponenciais eu chego aonde? Eu dou 13 voltas no planeta. A velocidade do mundo agora é essa. Então não dá para a gente ficar esperando superar o abismo em vários anos. Ou o teu sucesso é imediato, 19 dias, ou o teu sucesso é imediato e você arrecada 2 milhões de dólares, ou pivota a ideia, muda a ideia. Não dá mais para ficar esperando o mundo aceitar a sua ideia genial. Bom, mas isso tudo é conceito ou prática, né? E agora eu quero trazer para vocês uma série de exemplos de aplicações disso dentro da Leroy Merlin. Então, aqui eu tenho alguns resultados já do nosso portal de inovação colaborativa, o Inova Leroy Merlin. Qualquer colaborador sempre pôde dar ideias para a Leroy. Hoje esse portal está aberto a 100% do mercado. Ou seja, sim, vocês podem entrar nesse portal e dar ideias para a Leroy Merlin. Qualquer cliente pode fazer isso. Fornecedores e parceiros também. E aí o que eu ganho com isso, né? Também tem prêmio? Tem. Se a tua ideia chegar nos 100 likes que precisa para a gente avaliar, você já ganha um brinde. Se a sua ideia for implantada, você ganha um vale-compra de R$500. E se a sua ideia for escolhida como uma das 10 melhores do ano, você ganha um vale-compra de R$2.000. Bom, a gente já tem aqui uma quantidade enorme de ideias que passaram por esse funil. São mais de 2.500 já ideias que entraram no portal do período de 2012 até hoje, tá? E a gente tem aí uma quantidade bastante grande já de ideias externas que estão entrando. E a gente promove uma vez por ano um fórum de inovações justamente para a gente fazer um balanço sobre isso, olhar todos os KPIs, todos os indicadores sobre isso e avaliar de fato as inovações. E aí, olha só, a gente faz tudo isso num formato de pitch mesmo, como se fosse uma startup vendendo essa ideia. A gente teve 104 ideias inscritas, 39 que foram aprovadas na semifinal e 32 finalistas que a gente pretende rolloutar ao longo de um ano aí dentro das nossas operações. Acabou de acontecer isso, então eu vou mostrar para vocês, na verdade, aqui, ideias que a gente está no processo de rollout, finalizando o processo de rollout das ideias do ano passado. E aí vocês vão ver na prática que existem ideias que são tecnológicas e ideias que não são tecnológicas. E a ideia que ganhou o fórum do ano passado chama Capitão do Atendimento e ela é Zero Tech. O que é o Capitão do Atendimento? É um cara dentro da loja que usa uma braçadeira de capitão. O cara nem se inspirou no futebol não, né? O cara é lá de Bangu. Imaginem, um assessor de vendas lá de Bangu. O acesso à cultura que ele tem e como ele traduziu isso numa inovação para dentro da loja. Uma braçadeira de capitão e o cara que está com a braçadeira de capitão, ele não pode fazer outra coisa que não seja atender clientes. Então ele não pode repor gôndola, ele não pode trocar etiqueta, ele não pode fumar, ele não pode ir no banheiro. Como assim? O cara virou um escravo preso ali? Não. O que o cara faz se ele precisar ir no banheiro? Passa a braçadeira para outra pessoa. E a gente garante que sempre vai ter uma pessoa 100% exclusivamente dedicada a atender o cliente dentro da loja. Isso se refletiu num aumento de 3 pontos percentuais na pesquisa de satisfação em relação a esse atributo e em relação à facilidade de encontrar um vendedor dentro das nossas lojas, que era uma dor enorme que o cara resolveu com uma braçadeira de R$30. Ah, Charles, mas você só quer então inovações que não tenham tecnologia? Vamos olhar ali em quarto lugar, agendamento de atendimento. É tecnológica, tem a pegada omnichannel, que a gente fala tanto hoje em dia. Então, o cliente pode entrar no nosso site
reservar um dia e um horário para ser atendido, e ele já descreve o seu projeto para ser atendido. No dia e no horário combinado, vai ter um assessor de vendas esperando por ele dentro da loja para falar sobre aquele projeto. E às vezes a gente mira numa coisa e acerta em outra, né? Teve um cliente que usou a ferramenta porque ele tinha fraturado a perna e queria acompanhar a esposa no processo de compra do porcelanato, então ele pediu para a gente deixar reservado para ele aquele carrinho elétrico carregado na porta esperando por ele. A gente fez, e aí esse tipo de coisa fideliza muito os clientes. Então, exemplos de projetos. Mas a inovação no varejo, gente, ela parte de um negócio chamado Loja 4.0, que basicamente é essa mandala aqui, que eu pedi autorização para usar, é de um estudo que foi feito aí em conjunto entre Oasis Lab, ESPM, enfim, e é uma mandala que tenta olhar para o que é, e é o único estudo que fala sobre o que é o varejo 4.0, tá? A gente fala muito hoje de indústria 4.0, cidades conectadas, enfim, agrobusiness conectado, mas o varejo 4.0 é praticamente o único estudo. E nessa mandala, na parte de fora dessa mandala, você tem todos os elementos de desenvolvimento e tecnologias emergentes que precisam ser implantadas para que a gente alcance o que é o varejo na sua essência 4.0. E no meio dessa mandala tem uma série de startups que estão tentando endereçar esses assuntos. E aí a gente pega essa mandala e tenta explorá-la baseado no nosso framework de inovação, e a gente tenta trazer ou startups ou soluções próprias sobre isso. Então vamos explorar um pouquinho realidade virtual e realidade aumentada. Então a gente começa a trabalhar sobre isso pensando no seguinte: poxa vida, que legal seria se de repente os nossos clientes pudessem, na casa deles, dar uma olhada como ficariam móveis e outros equipamentos, mas também na loja, podendo ver como esses equipamentos funcionam e etc. E a gente vem fazendo aí uma estratégia de convergência com as outras BUs do grupo, então na França, Espanha, Itália, etc., para a gente usar a mesma solução. Inteligência artificial. A gente implantou a LIA, Leroy Merlin Inteligência Artificial. E a LIA hoje, ela já responde sobre uma série de coisas, principalmente aqui sobre localização de loja, sobre horário de funcionamento, que são as principais dúvidas dos clientes que ligavam para a gente no Calm, né, na nossa central de atendimento, para tirar essas dúvidas. Enfim, vai abrir esse feriado? Funciona até que horário esse feriado? Enfim, coisas que eram muito simples, muito fáceis, e a gente já implantou. E agora no roadmap de evolução, a gente quer falar também sobre produtos. Mas ela hoje já responde por 25 colaboradores na nossa central de atendimento. Opa, aqui, e-commerce. O que a gente tem desenvolvido em termos de e-commerce? E aí tem uma parte muito forte que fala sobre social media ali. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas a Leroy Merlin ela faz parte de um grupo muito seleto de empresas dentro do Reclame Aqui, que é o grupo RA1000, ou seja, as 1000 melhores empresas que respondem às dores, às reclamações dos clientes aqui. E a gente se estruturou para fazer isso. Então, a gente é o vencedor já há 8 anos consecutivos do prêmio Época Reclame Aqui. Engajamento do consumidor, e aí tem uma série de canteiros também que a gente trabalha com isso, e aí a gente está desenvolvendo também um programa de relacionamento agora, que é o Leroy Merlin com você. Então depois fica o convite aí para vocês visitarem também o nosso site e conhecerem esse programa de relacionamento, mas basicamente tem uma série de conteúdos aí para você se inspirar no teu processo de construção, reforma, decoração, uma série de ambientes já prontos para isso, e enfim, ofertas exclusivas e mais promoções também exclusivas para quem participa disso. Ainda dentro dessa mandala, a gente tem uma parte aqui toda dedicada também a IoT, né, ou Internet das Coisas. E aí eu vou mostrar um case aqui que na verdade está em francês ainda, porque ele acabou de ser implantado na Leroy Merlin da França, e a gente pretende também, obviamente, ter alguma coisa para responder aqui as necessidades no Brasil. Chama Enki a plataforma, a gente vai assistir um vídeo agora.
Bom, acho que isso dá um pouco a ideia do que é a aplicação de IoT no nosso negócio. Uma parte importante aí sobre logística, mas acho que eu nem vou passar o vídeo aqui para vocês, basta simplesmente falar sobre o case, que é, basicamente, hoje você pode entrar no nosso site, comprar e retirar em alguma loja. Então, fica um serviço disponível aí, ou seja, você pode comprar pelo site e retirar na loja. E mais do que isso, né, na integração do que é o Omnichannel, acho que ainda hoje nós somos o único varejista que disponibiliza a informação online do estoque de cada uma das lojas. Ou seja, você antes de sair de casa pode consultar se o produto que você quer comprar tem ou não disponível na loja da sua preferência. Então, sobre a operação. Então, aquela ideia do agendamento de atendimento já é uma ideia também que visa responder ao que é a operação Omnichannel. Ou seja, de qualquer canal você pode reservar dia e horário para ser atendido e falar sobre o seu projeto. Sobre pagamentos, obviamente que a gente já está falando aí sobre Apple Pay e Samsung Pay. E aí tem uma parte toda aqui sobre sustentabilidade também. A Leroy Merlin, ela tem a sua operação certificada Aqua e a gente é muito atuante sobre as questões de sustentabilidade e a gente está tratando aí com startups que também promovem o consumo consciente. Então, falando sobre um case aqui que a gente está tentando trabalhar com eles, a BlueZoop. A BlueZoop é uma startup que faz isso, ela te permite testar o produto por 2 ou 3 dias antes de você comprar. E aí você, se decidir comprar, aquele custo do uso você rebate do custo total do produto. Então, por exemplo, você pode experimentar um Apple Watch por 3 dias por R$ 35,00. E depois, se você decidir ficar com ele, você paga o preço. Então, tá aqui alguns cases que a gente tem testado. Mas, bom, tem mais coisa ainda que acho que pode subsidiar vocês no trabalho de vocês de fazer essa transformação digital acontecer e a inovação acontecer dentro das empresas. Uma delas é a Lei do Bem. Então, a Lei do Bem é um subsídio fiscal, tributário, que vocês podem se aproveitar para fazer os projetos de inovação acontecerem. E aí, enfim, tem o resumo da lei do livro, do manual de Frascati, é que inovação incremental, ou seja, melhoria é inovação e pode ser enquadrada aqui. E tudo aquilo que for uma inovação para o mundo, para o país, para o mercado, ou para o seu segmento, ou ainda para a sua empresa, ou seja, se você copiar alguma coisa que já existe em um concorrente e implantar na sua empresa, isso é considerado inovação pelo manual de Frascati, e vocês podem sim trazer de volta para a empresa esse benefício fiscal. Então, é isso. Mundo, país, mercado, ou a tua própria empresa, ou seja, só a sua empresa não fez isso ainda, isso é considerado uma inovação. Para a gente finalizar aqui e ainda guardar um tempinho pequeno para perguntas, eu vou simplesmente fechar aqui com, como a gente percorreu 7 capítulos aqui nessa apresentação, com 7 dicas. Então, a primeira dica é, não tem inovação boa ou inovação ruim. O que tem são ideias que não saem da cabeça. Gente, a diferença entre ideia e inovação é que ideia está aqui e inovação está lá. Inovação é tangível, é palpável. Então, não fica com essa ideia aqui, não. Vai lá, implementa, testa, colhe os resultados e aí sim você vai descobrir se ela é boa ou se ela é ruim. Então, inove. 2. A inovação é chave para a gente resolver todos os problemas. Então, lembrem do case aí de Nova York, né? Então, ela é sim solução para trânsito, para poluição e para todas aquelas dores e objetivos estratégicos que vocês têm nas empresas de vocês. Então, siga inovando. Tem sempre um jeito de fazer um pouquinho melhor aquilo que a gente já faz bem. Não durmam na cama quentinha. Cuidado com isso. Você tem a liderança de mercado, você está correndo um sério risco de perdê-la a qualquer momento por alguma empresa que está chegando agora. Então, seja incansável na busca do aperfeiçoamento. Melhoria é inovação, inovação incremental. Então, siga inovando. Não faz nada sozinho, tá? Não fala assim, eu não vou compartilhar a minha ideia porque vão roubar. Isso é um mito, porque a cada 6 segundos alguém está tendo a mesma ideia que você em algum lugar do mundo. 6 segundos.
Então, sim, alguém está tendo a mesma ideia que você e não fica achando que você, super original aí, o cara roubou, copiou a minha ideia. Não, lembra, ideia e inovação. O cara implantou primeiro a ideia dele, sorry. Então, lamento, a gente tem que ser mais rápido, tem que implantar e a gente tem que chamar a gente para dentro para desafiar a gente, para a gente querer realmente conversar, falar sobre a ideia, sobre a inovação, para a gente poder implantar. Lembrem-se que ninguém no mundo reúne aquelas 3 competências: produto, marketing, finanças. Então, a gente precisa de gente para suportar a nossa ideia. Então, siga inovando e em conjunto. Seja público, seja fácil de compartilhar. Então, escolha as boas plataformas para você ter os feedbacks, e quanto mais feedbacks, melhor. De onde veio uma ideia, vem várias. Não tenha medo de compartilhar a sua ideia. Escute, principalmente as críticas, não se feche a críticas. Hoje, a gente está aí em véspera de eleição e uma tendência muito natural é a gente bloquear ou deletar o amiguinho que vota no candidato diferente. Se a gente não tiver uma diversidade, uma pluralidade de ideias, a gente não consegue evoluir o nosso próprio pensamento. Então, tente, dentro da tolerância e da resiliência de vocês, escutarem tudo, porque isso faz com que a gente cresça e tenha argumentos, mesmo que isso leve tempo. Então, escute bastante crítica, porque isso é bastante importante. E, por fim, última dica aqui, não importa o quanto a tua ideia custa, importa o quanto a tua ideia vale. Então, usa o poder de negociação. E se você não tem, usa o poder de negociação de alguém. Então, ficam aí as 7 dicas para a gente poder fechar essa apresentação aqui. E aí, agora eu abro rapidinho, acho que a gente tem mais 8 minutos aí para perguntas e respostas. É só levantar a mão, a gente tem aqui um microfone que pode chegar até vocês. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quero te fazer uma pergunta bem básica, mas é para aproveitar a sua presença aqui mesmo. Tudo bem. Na minha cidade, a gente está lançando na família uma fábrica de móveis de fibras tubulares. É uma coisa nova, em Manaus, viu, gente? É bem longe daqui. E a gente está implantando o processo mesmo industrial, uma fábrica, e vai ser lançado do zero. Uma região que Manaus é uma cidade grande e tal, mas ainda tem muitos gargalos de compra online, de venda online, não faz parte da cultura de comprar lá. A gente compra de fora, né? Eu penso com o Mercado Livre, né, e tal. Então, assim, qual seria, se aproveitar os 10 minutos se ninguém tiver pergunta, né? Uma dica primordial para começar a implantar um varejo online, que é o que a gente vai fazer lá? Acho que é presença. Eu vejo hoje, assim, um erro muito grande assim, de restaurantes novos que estão abrindo, e aqui na Vila Mariana isso acontece muito, abre e fecha restaurante. Eles fazem a propaganda local só, abre o ponto de venda e espera as pessoas aparecerem. E hoje você tem uma série de plataformas que ajudam a divulgar e expor a sua marca no online, que é onde você quer atuar. Então, você tem plataformas hoje, por exemplo, para restaurante, como o Chef's Club, que dá 30% de desconto para você ir conhecer um restaurante, e isso faz com que um restaurante novo que usa desse tipo de ferramenta atraia um público gigantesco e tenha fila de espera, inclusive. Então, você tem que encontrar para móveis qual é o marketplace, qual é a forma de comunicação, enfim, como você vai conseguir expor a tua marca online. Não é simplesmente abrir um site hoje. É de verdade participar em todos os pontos de contato de um cliente dentro do meio virtual. Então, acho que é essa a dica que eu dou para você. Mais perguntas? Não fiquem tímidos. Tem uma ali. Eu queria saber como que vocês lidam com o cliente mais antigo, com as inovações. Ele é resistente? O que com as novas tecnologias? Porque a Leroy Merlin é uma loja que tem não só jovens, mas um cliente mais velho, né? Sim. Na verdade, a gente tenta fazer o nosso conceito o mais democrático possível. Então, um cliente que tenha, na verdade, não idade, mas um comportamento antigo, porque assim,
Na boa, hein? A minha mãe tem mais de 80 anos e ela é letradíssima em smartphone, redes sociais e tudo mais. Tá certo que quando ela descobriu que no WhatsApp dava para mandar mensagem de voz, eu depois fiquei meia hora escutando, né? Mas, bom, enfim. Então, o cliente que tem o comportamento de compra antigo, ou seja, do varejo 1.0 ainda, ele se encontra super bem dentro da nossa loja. A gente tem todo um merchandising, balizagem explicativa e aquele mito de que o varejo físico vai morrer caiu por terra totalmente. O que a gente faz é cada vez mais tentar proporcionar para qualquer cliente dentro das nossas lojas uma boa experiência de compra, e não só de compra, mas de convivência. Então a gente atrai pessoas para oficinas de marcenaria, oficinas de bricolagem, oficinas de pintura, enfim, oficinas de jardinagem, e eu canso de ver vovozinhas que vão lá por causa das plantinhas, que elas adoram as plantinhas. Então, é assim que a gente responde a essas necessidades de cliente. O conceito da Leroy é para ser o mais aberto e democrático possível, e aí a gente tenta atender dessa forma. Tem um aqui? Você poderia me falar alguma coisa com relação ao apoio que o governo dá para a implementação de inovações para organizações sem fins lucrativos? Sem fins lucrativos eu não tenho essa experiência, não tenho essa vivência, mas existe sim lei que ajuda com isso, assim como essa lei que está dentro do Manual de Frascati. Então, com certeza tem incentivos e apoios de renúncias fiscais, principalmente, que podem subsidiar esse tipo de projeto. Eu não tenho experiência neste segmento, mas sem dúvida nenhuma tem brecha aí para você explorar e poder desenvolver o projeto. Mais perguntas? Tem uma aqui. Bom, eu sou de Marília. Hoje a gente atende uma empresa no segmento de varejo de construção. E uma coisa que a gente vem observando há algum tempo foi exatamente isso, que o varejo ele vem crescendo desde que a gente trabalha com a experiência do consumidor. E a gente começou a observar que as marcas do qual a gente atendia, que até então eram as indústrias, elas eram completamente... como que eu vou falar? Elas eram mais distantes da loja. E hoje elas vêm se aproximando, a gente vem desenvolvendo até um trabalho muito legal com essas marcas e instituições sem fins lucrativos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que você enxerga que vai ser esse futuro das marcas, das indústrias, junto com esse mercado do varejo. Tá. Bom, do ponto de vista do futuro do varejo, primeiro, eu acho que assim, o varejo... As indústrias estão se percebendo disso e estão entendendo que o varejo é o melhor canal possível para ele ter o feedback rápido que ele precisa para pivotar o seu produto, para evoluir o seu produto. Então, a indústria tem se aproximado demais do varejo e até um movimento muito curioso. Na verdade, eu fui procurado pelo SESI e Firjan, lá do Rio de Janeiro, justamente para a gente fazer uma parceria cada vez mais integrada entre o que é a indústria 4.0 e o varejo 4.0. Então, em última linha, a indústria depende do varejo para escoar sua produção, para fazer renda, para fazer receita. Então, a indústria cada vez mais perto desse canal, onde o cliente é a majestade, onde o consumidor é a majestade. Então, é o melhor lugar para a indústria conseguir os seus feedbacks para poder evoluir dentro desse contexto de mundo exponencial. Fechamos, pessoal? Sim? Então, poxa, muito obrigado pela presença de vocês e eu fico disponível depois em qualquer rede social que vocês quiserem e a gente pode continuar esse papo aqui, porque realmente adoro falar de inovação e falar com vocês vai ser um grande prazer, tá bom? Então a gente se vê por aí. Obrigado!